Esse 5 de maio é o Dia Mundial da Língua Portuguesa e aqui na ONU News a gente estreia um novo programa, o podcast ONU News, para manter você mais perto da ONU e a ONU mais perto de você. E o nosso primeiro convidado fez história ao se tornar a primeira pessoa de língua portuguesa a chefiar a Organização das Nações Unidas como secretário-geral. Para entrevistar Antônio Guterres, nós convidamos Eleutério Gaevani, que vai fazer a primeira pergunta. Tudo bem, secretário-geral? Bem-vindo ao nosso Dia da Língua Portuguesa. Muito obrigado, é um enorme prazer estar aqui convosco. Está no cargo há 6 anos. Problemas e desafios não param. E no meio de tudo isto, tem tempo para descarregar um pouco os problemas do mundo e pensar em língua e leitura? Eu sou um leitor obsessivo, sobretudo de história. Portanto, todas as noites, antes de dormir, já na cama, entre 1 hora e 1 hora e meia, consagro sempre a uma leitura que não tem a ver com os dossiês ou com os relatórios das Nações Unidas, mas tem a ver com livros que compro e alguma ficção, livros de vários tipos, mas sobretudo história. E que autores é que o tem influenciado ou inspirado? Não, para se ter ação política é muito útil, sobretudo a ação política ao nível do Secretário-Geral das Nações Unidas, que lida com todo o mundo, é muito útil ter tido a oportunidade de ler o mais possível história, para compreender as dinâmicas que muitos países hoje têm e que têm muito a ver com o seu passado. E nesse sentido, eu penso que as minhas leituras de história foram muito importantes para me dar capacidade, em muitas situações negociais, de compreender as motivações profundas dos meus interlocutores, de compreender as razões de fundo que levam a que os problemas sejam o que são hoje em vários países e, por isso, a ter, eventualmente, uma intervenção mais eficaz e mais rigorosa. Mónica. Secretário-geral, o mundo da política tem as suas anedotas, né? Tony Blair disse que conversava com seus pares na França em francês. Há pouco tempo, Angela Merkel conversava em russo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E Jean Chrétien, do Canadá, disse que sempre conversava com a rainha nos seus encontros de trabalho em francês, porque, segundo ele, ela detestava o inglês dele. Existe algum momento da sua carreira que o senhor pôde conversar com alguém, um grande líder internacional, na sua própria língua? Mas com certeza tenho falado com dirigentes de países africanos de língua portuguesa, tenho falado com dirigentes brasileiros, timorenses, em português, e isso é sempre para mim um enorme prazer. Recordo com uma memória vivíssima as conversas que tive com o Presidente Fernando Henrique, com o Presidente Lula. Recordo também ainda há tão pouco tempo com o Presidente Lourenço de Angola, que está a desempenhar um papel fantástico na criação de condições para a paz na República Democrática do Congo. Portanto, há muitas situações em que eu tenho a sorte de poder falar com o meu interlocutor numa língua que ambos conhecemos e, portanto, não pode haver mal-entendidos. Exato, exato. Mas isso é muito importante na política, em qualquer relação, né? Mas não houve nenhum estrangeiro com o qual o senhor pudesse conversar que soubesse português por acaso? Às vezes há situações extraordinárias em que normalmente não ao nível de liderança, mas por exemplo embaixadores de países que estiveram em Portugal, ou estiveram no Brasil, ou estiveram em Angola, ou em Moçambique e que aprenderam a falar português, mas são situações relativamente raras. Incrível. Bom, vamos agora falar sobre algumas das bandeiras que o senhor tem defendido. Uma delas é a promoção da igualdade de gênero, mas também a participação dos jovens em processos de decisão, não é isso? E a gente vai falar de um jovem que quer fazer uma pergunta para o senhor. Pergunte ao SG. Ele vai aparecer aqui na tela e ele está aqui em Newark, Nova Jersey. O que vocês estão fazendo para ajudar com o aquecimento global? Bem, esta é uma prioridade fundamental da ação das Nações Unidas. As Nações Unidas não só são a sede em que todos os países se juntam, a Conferência dos Estados-Partes, para as suas reuniões anuais, em que
nós desejaríamos que fossem muito mais longe em matéria de ação climática, mas as Nações Unidas têm tido, creio que hoje todos o reconhecem, um papel liderante no pôr em cima da mesa com clareza a agenda que é necessário cumprir. Uma agenda de drástica aceleração da redução das emissões, em que fazemos exigências muito fortes a todos os países nesse sentido, mas não só aos países, também à indústria, nos mais diversos setores, o nosso combate pelas energias renováveis, para que nos livremos progressivamente dos combustíveis fósseis que têm causado uma parte substancial do aquecimento do planeta. A nossa intervenção em favor da justiça climática, requerendo dos países mais desenvolvidos que cumpram os seus compromissos em relação aos países em desenvolvimento. Batemos muito para que aumente o financiamento à chamada adaptação, ou seja, aos investimentos que os países devem fazer para aumentar a capacidade de resistência das suas infraestruturas, da resiliência das suas populações em relação ao impacto climático. Tivemos recentemente uma grande vitória com a aprovação de um fundo para o chamado loss and damage, perdas e danos. E, portanto, digamos, esta é uma área em que nós, penso poder dizer com verdade, temos estado na vanguarda das posições mais determinantes no sentido de obrigar aqueles que têm que tomar decisões, os Estados, nas empresas, obrigá-los a fazer o que é preciso para que nós possamos derrotar as mudanças climáticas. E bem importante infelizmente, também, ainda estamos longe de o conseguir. Infelizmente, Estados, empresas e muitas vezes sociedades têm andado muito mais lentamente do que seria necessário. E super importante para os países de língua portuguesa, porque todos eles têm saída para o mar, né? Eleutério. Vamos a um deles, a Guiné-Bissau, continuando a nossa viagem, e falar de uma outra bandeira que tem levantado. Há uma jovem que se chama Giovânia, que quer lhe fazer uma pergunta. Como as mulheres podem se preparar para tornarem-se secretárias-geral da ONU um dia, tendo em conta que até agora só houve homens? Eu acho que a primeira coisa a fazer é que as mulheres se candidatem e que os países candidatem mulheres nas próximas eleições que ocorrerão daqui a 3 anos e meio, um pouco mais daqui a 3 anos e meio. Mas há uma coisa que nós estamos a fazer nas Nações Unidas e que eu acho muito importante. As Nações Unidas tinham um predomínio de homens nos seus órgãos de direção. Hoje, nas 170 altos dirigentes das Nações Unidas, há mais mulheres do que homens. Uma pequena diferença, mas há mais mulheres do que homens. E nos nossos representantes nos países, nos chamados coordenadores residentes da ação das Nações Unidas nos diversos países, há mais uma mulher do que o número de homens nessas funções. E isso está também cada vez mais a refletir-se quando olhamos para a estrutura. Ainda não estamos lá, em paridade, mas temos vindo cada ano a aumentar 1% a percentagem das mulheres e espero que o meu objetivo, que é de atingir a paridade em 2028, eu já cá não estarei, mas que tudo faremos enquanto eu cá estiver para garantir que esse objetivo é um objetivo perfeitamente alcançável. Mas certamente o senhor já plantou a semente. Secretário-geral, nossa última pergunta. Quando a gente fala em língua portuguesa, cada um idealiza uma coisa, né? Para alguns é a identidade deles. Para outros é a pátria, para lembrar de Fernando Pessoa. Para alguns pode ser o mar, Virgílio Ferreira, da minha língua vê-se o mar. O que é a língua portuguesa para o senhor? Acho que é a riqueza da diversidade. Eu estou a ouvi-la falar em português do Brasil e é muito diferente no som do português que eu falo, mas é isto que é a nossa riqueza comum. A língua portuguesa está em 4 continentes e é uma ponte de união entre mulheres e homens de todo o mundo e que podem utilizar a língua portuguesa para incrementar o diálogo e a cooperação internacional e para serem todos eles fatores de paz. Porque a paz é o bem mais precioso e, infelizmente, é um bem que estamos longe de dar por adquirido neste momento. É uma língua de paz. Secretário-Geral, por último, há algo mais a dizer este mundo lusófono nos 4 cantos do planeta?
Eu faço o meu apelo a que todos os países de língua portuguesa continuem a sua aposta forte no multilateralismo, a sua aposta forte no cumprimento da Carta das Nações Unidas, a sua aposta forte no cumprimento da lei internacional e a sua aposta forte em transformar o nosso mundo num mundo mais justo, sobretudo do ponto de vista económico e financeiro, em que hoje vemos os países em desenvolvimento com dramáticos problemas por causa das desigualdades criadas pelas injustiças profundamente que profundamente impregnam o nosso sistema económico e financeiro. E tendo países nos vários continentes, países mais desenvolvidos, países menos desenvolvidos, penso que os países de língua portuguesa estão numa posição ótima de ser uma ponte que aproxime os vários Estados na compreensão de que é preciso fazermos algumas reformas profundas para que haja mais justiça e mais igualdade no mundo. Muito obrigado. E feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa. Muito obrigado. Feliz dia. Obrigado ao senhor.